O anime começa nos levando até a capital desse mundo, a famosa cidade Labirinto, e esse nome não é à toa, já que esse lugar parece mesmo um grande, adivinha, labirinto. E apesar da fama da terra de oportunidades, é também um lugar cheio de perigos, onde qualquer esquina pode esconder uma surpresa, e obviamente nem sempre ela é boa. Logo de cara conhecemos Nick, um espadachim de guerra casca-grossa e membro de um grupo renomado de aventureiros chamados Mestres de Guerra, um clã bem respeitado na cidade Labirinto. A vida de Nick parece estar no seu auge, ele tem uma namorada incrível e acredita que seu grupo está prestes a alcançar o ranking mais alto, um sonho de longa data. Mas do nada, o líder do grupo Argas decide chutá-lo do clã sem qualquer explicação decente. O nosso prota, claro, fica em choque sem entender porra nenhuma e tenta questionar o motivo, mas a resposta de Argas não poderia ser mais absurda. Ele diz que Nick luta como um cachorro e não contribui o suficiente para o grupo. Sem chão, o nosso prota mal consegue processar tudo, ainda mais porque sempre enxergou Argas como uma figura paterna, algo que nunca teve na sua infância. Na tentativa de encontrar algum conforto, ele vai até a sua namorada, e adivinha, ela também dá um pé na bunda dele. Ela aproveita a situação para terminar com ele, dizendo que não quer se envolver com Zé ninguém. Sem reação, o nosso prota fica ali, parado no café, e é aí que ele percebe, ela só estava com ele por causa da moto dele, e do status de Mestres da Guerra. Com a vida desmoronando, o Nick faz o que muita gente faria, ele se tranca no quarto e mergulha no seu mundo virtual, tornando-se um fã obcecado de sua ídola da internet, a Gate. Fala meu mano, desculpa interromper seu vídeo, só passando aqui pra falar de coisa boa. Você já pensou em ter um canal no YouTube, mas acha que é difícil ou não sabe nem por onde começar? Eu tenho algo aqui que pode te mostrar o caminho e fazer você mudar de vida, isso mesmo. Clica aqui no link da descrição e descubra como transformar essa sua ideia em realidade. A sua hora chegou meu mano, vem comigo. Para entender essa fixação, voltamos um pouco no tempo, logo após o término. O Nick ainda tenta entender por que todos ao seu redor o traíram, principalmente Argas. Mais tarde, em uma nova discussão entre os dois, Arga finalmente revela a verdade. Ele expulsou Nick porque achou que ele estava tentando tomar o seu lugar como líder do grupo, o que o deixou furioso e com inveja. E enquanto ele revive essas lembranças dolorosas, uma bela garota de cabelos azuis surge sob a chuva e tenta animá-lo. Com um sorriso gentil, ela ainda diz que a vida tem muito a oferecer. Nick desabafa, dizendo que a única felicidade vinha do seu antigo grupo, mas a garota responde entregando o ingresso para o seu primeiro show. Ela está se tornando uma idol. De início, o nosso prota recusa o convite, mas antes de ir embora, ela garante que o show fará ele se sentir melhor. E no evento, vemos o Nick batendo palmas animado, descobrindo em Agate um novo sentido para sua vida. Ele se torna o seu maior fã, e pouco tempo depois, o seu quarto já está abarrotado de pôsteres, figures e todo tipo de item da idol. Só que logo vem o choque de realidade. O Nick percebe que gastou todo o seu dinheiro comprando produtos de fã e agora não tem dinheiro nem para comida ou para roupas. Sem saída, ele decide voltar ao ponto de encontro dos aventureiros iniciantes para formar um novo grupo. Só que dessa vez a sua motivação não é salvar o mundo ou se tornar um grande herói, mas sim ganhar dinheiro suficiente para sustentar a sua obsessão por Agate, algo que ele obviamente não conta pra ninguém. Durante a busca por novos membros, o Nick tenta conversar com o novato, mas de repente a voz de Argas ecoa em sua mente trazendo de volta alguns traumas que ele ainda não superou. Como se não bastasse, outro aventureiro aparece do nada e convence o novato a entrar em outro grupo. No fim das contas, mesmo sem estar presente, Argas ainda consegue fazer o Nick parecer um idiota. Nick passa o dia inteiro no ponto de encontro, mas não consegue formar um grupo sequer. Ele termina o dia se sentindo um completo fracasso, com a autoconfiança e a autoestima destruídas pelas palavras de Argas. Agora o seu único desejo é se vingar, mas isso parece impossível. Ele perdeu tudo, inclusive a esperança de fazer novos amigos. Sem rumo, o Nick acaba indo parar em um bar, onde se senta sozinho bebendo em silêncio e observando os outros aventureiros comemorando a formação de seus grupos. O clima ao redor é de pura animação, menos para ele. Pouco tempo depois, 3 pessoas entram no bar e sem opção se sentam na mesma mesa que o Nick, afinal era a única vaga disponível. O clima é estranho, ninguém troca uma palavra e Nick logo percebe que eles também não fazem parte do mesmo grupo. Nick observa os novos companheiros de mesa, uma garota misteriosa segurando um cajado mágico com uma pedra preciosa que chama a atenção de todos ao redor, um clérigo já bêbado que exala um cheiro forte de perfume feminino, provavelmente vindo de algum clube nada santo, só das do job, e uma garota meio humana, meio dragão, daquelas que você não vê todo dia. Rapidamente o Nick deduz que a garota com o cajado deve ser uma maga. O clérigo parece estar afogando as mágoas e a meio dragão se mantém quieta, sem demonstrar muito interesse na conversa. Enquanto isso, a garçonete chega trazendo mais bebidas, e Nick, meio no embalo do momento, levanta o copo para um brinde. Com um tom sarcástico, ele diz que não dá mais
faz a mínima para Argas, sua ex-namorada ou seus tempos de glória como aventureiro. No final, ele bate o copo na mesa e solta: nunca mais eu vou confiar em ninguém. Maldito homem que confia em outro homem. O que ele não esperava é que ao mesmo tempo os outros três fizessem exatamente a mesma declaração. Então, o anime nos apresenta ao passado de cada um deles, começando pela maga chamada Tana. Ela é uma garota dedicada, talentosa e humilde, que vem se esforçando para dominar a magia. Um dia, após mais um treinamento, o diretor da escola parabeniza, dizendo que ela se tornou a maga mais poderosa da instituição. Orgulhosa de si mesmo, Tana sai de lá radiante e decidida a comemorar. Chegando a um restaurante, ela pergunta à recepcionista se seu noivo Alex já está lá. A funcionária confirma, mas hesita, tentando alertá-la sobre algo. Tem caroço nesse angu, minha filha, cuidado. Mas sem dar muita atenção, a Tana entra no local e encontra o Alex sentado com outra garota, chamada Lin. Mesmo assim, ela se junta a eles animada, contando sobre o seu grande reconhecimento como a melhor maga da escola e como dominou o feitiço de raio ainda jovem. Só que do nada, o Alex a interrompe e solta a bomba. Acusa a Tana de intimidar a Lin por ela ser uma plebeia e insinua que ela seduziu os professores para conseguir boas notas. A Tana fica completamente chocada sem entender de onde ele tirou tudo isso, mas Alex continua desprezando as suas conquistas e dizendo que não pode ficar com alguém tão problemática. Tana tenta argumentar, mas ele segue despejando as suas frustrações, admitindo que se sente inferior por ela ser melhor do que ele em magia, e que para ele isso é inaceitável vindo de uma mulher. No fundo, fica claro que ele simplesmente não aguenta ficar ao lado de alguém mais talentoso que ele, e isso o destrói por dentro. No final, Alex termina o relacionamento e afirma que ficará melhor com Lin, e a história toma um rumo ainda pior, quando descobrimos que o noivado entre Tana e Alex foi arranjado por suas famílias. Quando seus pais ficam sabendo do rompimento, em vez de apoiá-la, eles jogam toda a culpa nela e a expulsam de casa. Sem apoio, traída por todos que amava, Tana se vê sozinha no mundo. Desolada, Tana vai até a casa onde deveria morar com Alex. Agora vazia, ela encara a dura realidade. Ela está completamente sozinha. Sem dinheiro e sem suporte de sua família nobre, a Tana sai em busca de trabalho, mas é rejeitada em todas as suas tentativas. Vagando sem rumo, ela acaba encontrando um anúncio promissor, um método rápido de enriquecer apostando em corridas. No início, a sorte até sorri para ela, e a primeira aposta é um sucesso, mas não demora muito para ela se viciar no jogo e perder tudo. E sem esperanças e cheia de arrependimentos, Tana vê outro anúncio. Dessa vez é sobre um clube de aventureiros iniciantes. Sem nada a perder, ela decide tentar a sorte, e assim Tana acaba indo parar no bar onde encontra Nick. Depois de ouvir a sua história, o Nick se vira para o clérigo e pergunta como ele foi parar ali. O homem se apresenta como Zen e começa a contar a sua trajetória. Ele veio de uma cidade famosa por abrigar o templo do deus Medler, onde trabalhava como sacerdote. Graças à sua bondade e dedicação, ele era querido por todos os moradores, e entre essas pessoas havia uma jovem chamada Mer. Ela sempre levava ervas para ajudá-la em seu trabalho, até que numa noite Mer aparece no templo trazendo mais ervas, segura a mão do clérigo e solta um tipo: "Você gosta de mim, seu safado?". Pegando Zen de surpresa, ele tenta manter a calma e responde que ela é muito jovem para ele, sugerindo que procure alguém da sua idade. Como sacerdote, ele também reforça que fez um voto, então seria melhor ela ir para casa. Mer, magoada com a rejeição, solta algumas palavras duras antes de sair correndo, gritando que o odeia. O problema é que em vez de seguir em frente, a merdinha decide se vingar. E num dia que parecia tudo normal, Zen estava conversando com um dos moradores sobre a sua tão esperada promoção ao título de Alto Clérigo, um dos maiores reconhecimentos para alguém de sua posição. Mas antes que pudesse comemorar, as autoridades apareceram do nada e o prenderam. O plano da merdinha havia funcionado. Ela espalhou rumores que o Zen tentou se aproximar dela de forma imprópria, e de uma hora para outra a sua reputação foi completamente destruída. Mesmo sendo inocente, o Zen passou 3 meses na prisão. Quando finalmente foi libertado, ele recebeu a notícia mais devastadora de todas. Ele estava banido da cidade para sempre, sem nenhuma chance de voltar. Sem ter para onde ir, o Zen decidiu pedir ajuda a uma antiga amiga, que topou hospedá-lo por uma noite. Durante essa pequena estadia, eles acabaram tendo um momento íntimo, e no dia seguinte ela deu um toque para ele: "Que tal você parar de ser trouxa e começar a sua vida em outro lugar?". A sugestão foi ir para a cidade Labirinto e tentar a sorte como aventureiro. Segundo ela, era o jeito perfeito de se reinventar. Considerando o potencial e a juventude que Zen ainda tinha, ela ainda deu uma força extra, alguns itens valiosos que outro inquilino tinha deixado para trás. Essas coisas, ela disse, poderiam ajudá-lo a desenvolver habilidades novas, já que ele não seria mais só um clérigo. Zen aceitou os presentes e partiu, decidida a começar do zero e deixar para trás a vida de sacerdote. Mas é claro, o passado ainda dava as caras nas suas escolhas, e ele acabou caindo em novos vícios, como bebidas e mulheres. E enquanto contava sua história
atmosfera no bar, o Nick ouvia com uma certa desconfiança, achando que talvez fosse tudo invenção da bebida. Para provar que estava falando sério, o Zen soltou que assim que saísse dali, ele iria enfrentar o rei demônio da cidade labirinto para ficar rico. Nick, claro, não levou isso muito a sério. Depois, ele se virou para Karen, a garota dragão. Ele pediu para que ela contasse a sua história, e visivelmente embriagada, essa mina começou a falar de algo super valioso que tinha sido roubado por alguém que ela confiava muito. Mas conforme a história ia andando, as palavras dela ficaram cada vez mais confusas, misturando informações aleatórias e divagações sobre a vida. Enquanto ela continuava bebendo, ficava ainda mais difícil de entender o que ela estava tentando dizer. E no meio disso tudo, o nosso prota acabou pegando no sono ali mesmo no bar. Quando acordou no dia seguinte, o nosso prota levou alguns segundos para entender onde estava, mas ele olhou ao redor e percebeu que estava na casa de Tana. Por um momento, ele pensou que tudo não passava de um sonho, mas não. Lá estavam as mesmas pessoas desgraçadas que ele encontrou no bar na noite anterior, espalhadas pela sala tão confusas quanto ele. Ninguém sabia como tinham ido parar ali, e Tana, com toda a paciência do mundo, pediu educadamente para que eles dessem o fora, agora. Já do lado de fora, o Nick resolveu tomar as rédeas da situação. Ele chamou todo mundo para perto e mandou logo um discurso motivacional inspirado nos conselhos da sua ídolo Agate. Ele propôs o seguinte: já que todo mundo aqui é vagabundo e ninguém confia mais na humanidade, eles poderiam ao menos confiar uns nos outros. E mais, que tal formar um grupo para se vingar daqueles porra que os traíram? A ideia bateu forte nos corações machucados dos outros. Eles se entreolharam, pensaram por uns instantes e aceitaram. Afinal, não tinham mais nada a perder. Mais tarde, o grupo chegou a um lugar onde foram recebidos calorosamente por uma mulher misteriosa. Ela olhou para o Nick e reconheceu ele na hora. Ah, você é aquele merda do mestre da guerra, né? O que foi traído. Você é aquele porra, não é mesmo? O clima já estava tenso, mas então veio a maior surpresa. A mulher apontou para Karen e comentou que alguém ali tinha sobrevivido a um labirinto de classe C. Todos se entreolharam, esperando que ela dissesse o nome. Tímida, a garota dragão ficou vermelha, mas confirmou a história, ganhando o respeito imediato dos novos companheiros. A mulher então fez a pergunta que faltava: e aí, mano, qual é o nome desse grupo? O Nick não pensou muito e decretou: eles são os sobreviventes. E durante a primeira reunião oficial do grupo, o Nick decidiu que precisavam de regras para evitar tretas desnecessárias e, claro, traições. Ele anunciou 3 grandes leis fundamentais. Primeira regra: ninguém pode envergonhar outro cria do grupo, nunca. Segundo, o controle financeiro do grupo tem que ser impecável. E terceiro, mas menos importante é claro, todo mundo tem que voltar vivo de cada aventura. Para garantir que esse plano não fosse para o ralo, ele mesmo se ofereceu para cuidar do dinheiro. Já Zen ficaria responsável por proteger o cofre e os tesouros. Só que aí começou uma treta. O grupo, ainda com seus problemas de confiança, começou a se questionar. Se o Nick controlasse o dinheiro, ele não seria o mais beneficiado enquanto os outros só ralavam? Nisso, a discussão escalou para um ponto mais profundo: como confiar em completos desconhecidos depois de tudo o que passaram. Mesmo assim, eles decidiram tentar, porque como o Nick bem disse, se não mudassem, eles continuariam presos na mesma vida miserável e solitária. A cena então corta para a primeira missão do grupo: explorar um labirinto de classe G chamado Viscus Aqueduto. E como ainda são novatos, eles só podem explorar 2 labirintos antes de enfrentarem os chefes e tentarem subir para a classe F. O nosso prota explica que os labirintos de classe G são basicamente um playground para aventureiros iniciantes pegarem o jeito das mecânicas desse mundo perigoso. E assim que entram no labirinto, a primeira criatura que encontram é um slime, o que marca oficialmente a sua primeira caça. Ele avisa que apesar de pequenos, feios e podres, os slimes são praticamente trituradores ambulantes, podendo devorar tudo pelo caminho e crescer a tamanhos absurdos. Alguns chegam até a atacar fazendas e devorar gado, mas felizmente os bebês slimes são fáceis de lidar, basta extrair a gema do corpo deles. Enquanto seguem explorando, o Nick pensa como foi uma ótima ideia formar o grupo. Eles começam a perguntar sobre os monstros que eles podem encontrar, e ele explica que além dos slimes, eles devem ficar de olho nos goblins. Mas claro, os labirintos de classe mais alta têm chefes sinistros, como o Rei Demônio, que todo aventureiro sonha em derrotar um dia. Nick também reforça um alerta: ninguém pode baixar a guarda aqui, seus merdas. Até os slimes podem atacar jogando partes do próprio corpo, mas é claro que sempre tem um imbecil que ignora o aviso, achando que os slimes são inofensivos
defensivos. E adivinha, 2 segundos depois, um slime solta na cara de Tana e acerta ela. Putaça da vida, a Tana tenta contra-atacar com um feitiço, só que ela acaba pinando e erra feio, acertando a Karen bem na cara. E isso obviamente gera uma treta. A Karen, nada feliz, começa a questionar se Tana sabe mesmo o que está fazendo. Ela avisa que da próxima vez que for atacada acidentalmente, ela vai revidar com um belo sopro de fogo. O grupo finalmente chega no topo do labirinto, onde o Zen avista um slime gigante. O Nick rapidamente identifica: esse aí é o chefe slime. Mas antes mesmo de darem um passo para bolar uma estratégia, a Tana já mete um feitiço poderoso de adagas de gelo, detonando o chefe numa explosão. No fim, ninguém sai ferido por um milagre e eles conseguem recuperar a gema do monstro, que será vendida por uma grana. De volta à entrada do labirinto, o nosso prota decide organizar melhor o time. Ele sugere que cada um assuma funções de acordo com as suas forças. Como aventureiro experiente, ele se propõe a liderar as explorações, mas também admite que tem as suas limitações. Olha aqui, seus merdas, eu manjo de estratégia, mas magia e cura zero. E armas pesadas como as da Karen, esquece. Então, em um gesto de confiança, ele encoraja o grupo a também compartilhar as suas fraquezas. Segundo ele, isso vai ajudar todo mundo a entender melhor os limites um dos outros e garantir que ninguém saia morto por besteira. Como eu disse, isso é secundário. E apesar da sua sugestão, o resto do grupo ainda hesita em revelar as suas fraquezas. A desconfiança ainda pesa no ar. Percebendo isso, o Nick tenta tranquilizá-los, dizendo que eles não precisam se abrir de imediato, mas que este passo será essencial para que eles possam crescer como equipe. E inspirado pela atitude do nosso prota, o Nick também resolve se abrir. Lá ele conta que como curandeiro é extremamente eficiente, mas fora isso é praticamente um inútil, um imbecil e um feio. Se algo não envolve magia de cura, ele tá perdido. Tana então se aproxima de Karen e sem jeito pede desculpas pelo incidente anterior. Ela aproveita para contar as suas especialidades. Ela domina magias de vento e água, além de ter um ataque de raio poderoso. No entanto, admite que é péssima com magia de fogo e um desastre em combate corpo a corpo. E para piorar, ela não consegue manejar armas que não sejam dela. Karen, pega de surpresa pela gentileza de Tana, tenta retribuir de forma discreta. Ela conjura uma pequena chama para aquecer a maga quando percebe que ela está com frio. E depois de compartilharem as suas fraquezas e quebrarem um pouco da tensão, eles seguem para a floresta em busca do próximo labirinto. No caminho, eles acabam entrando no território dos goblins. E é nesse momento que o nosso prota finalmente mostra do que é capaz, derrotando vários goblins em questão de segundos e deixando todos de boca aberta. Para ajudar na missão, a Tana usa um feitiço de detecção mágica e percebe que há mais goblins a cerca de 500 metros. O Zen fica impressionado e comenta que é raro alguém conseguir detectar fontes mágicas a uma distância tão longa. E enquanto discutem a próxima jogada, o papo muda para Nick e a sua mania de se subestimar. Conselho geral é que a sua maior fraqueza não tem nada a ver com a sua habilidade, mas sim com a sua falta de confiança e medo de parecer um arrogante. E do nada a Karen começa a reclamar, dizendo que ele limpou o campo sozinho e deixou só um goblin para ela. Porém a conversa é interrompida quando Tana detecta uma nova presença mágica na floresta dos goblins. Nick analisa a situação e avisa: isso aqui não é um goblin qualquer. Provavelmente eles estão lidando com um ogro ou até mesmo um homo sapien goblin evoluído. Ele explica que essas criaturas são absurdamente difíceis de derrotar, mesmo em equipe, porque tem uma resistência absurda contra magias. O plano deles é simples: ele e Karen vão segurar a linha de frente enquanto os outros dois dão suporte. A espada pesada de Karen será a chave para a vitória. O grupo então chega até uma caverna e se depara com um bando de goblins protegendo um ogro gigantesco. Nisso a batalha tem início. Karen lidera o ataque com a sua espada, enquanto Zen e Tana garante suporte com cura e reforços mágicos. O nosso prota elimina os goblins menores enquanto Karen prepara o golpe final. Sua espada agora está envolta em chamas e com um ataque devastador ela parte o ogro no meio. Mais uma vitória garantida. Após a luta eles começam a extrair os chifres dos goblins, já que são itens valiosos, mas no meio do processo o Nick tropeça e sem querer empurra Karen, e nisso só deu pra ver um crack, algo se quebrando. Karen olha para o chão e vê a sua caneta especial destruída. Ela congela por um momento e pronto, um flashback. Ela se lembra de estar em um mercado de rua admirando um colar que não podia comprar. Sem mais nem menos, o comerciante a acusou de ter quebrado um pingente e começou a fazer um escândalo. Mas no meio da confusão, um aventureiro chamado Kayle interveio e desmascarou o golpe do vendedor. Para evitar que o incidente chegasse nas autoridades, o comerciante foi forçado a entregar o colar de graça. E Karen ficou tão grata com a atitude desse merda que jurou lealdade a ele, acreditando que havia encontrado um verdadeiro herói. Para retribuir a sua bondade, ela sempre se colocava na linha de frente durante as incursões dos labirintos liderados por Kayle. Durante muito tempo, ela nunca sentiu que estava sendo explorada por ser uma Dragon King, mas isso mudou no dia em que Kayle mostrou a sua verdadeira
perder a face. Durante uma batalha contra uma cobra gigante, a Karen foi envenenada e começou a perder a consciência. No entanto, ao invés de ajudá-la, o Kaio deu um golpe final na criatura, pegou o núcleo do monstro e simplesmente a deixou para morrer. E como se isso já não fosse cruel o suficiente, ele também levou a gema do Rei Dragão, um artefato sagrado que Karen tinha a missão de proteger com a sua vida. Os dias se passaram e Karen tentou de tudo para encontrar esse safado, mas eventualmente ela teve que aceitar a realidade e seguir em frente. Foi então que ela conheceu o Fifi, um aventureiro famoso por sua força absurda e por ser um dos poucos com permissão da guilda para explorar labirintos sozinho. Além de suas proezas como aventureiro, o Fifi era um verdadeiro apaixonado por comida, e foi através dele que Karen descobriu um novo conforto, a gastronomia. Afinal, para ela não existia forma melhor de esquecer os problemas do que com uma boa refeição. De volta ao presente, o Nick está inquieto, procurando um colar para substituir o pingente que quebrou. E enquanto explora as lojas, ele acaba encontrando com a Gate, sentada no mesmo lugar onde se conheceram pela primeira vez. Sem pensar muito, ele desabafa sobre a situação, e a Gate, com a sua sabedoria de sempre, apenas dá um sorriso e diz para ele não se preocupar tanto. O importante é continuar sendo um bom amigo para Karen. Mais tarde, quando finalmente conversa com a Karen, o nosso prota descobre que ela não está nem um pouco chateada com o pingente quebrado. Com um sorriso tranquilo, ela comenta que comparado ao que viveu no passado, ela está feliz com a forma de como as coisas estão agora. O grupo então celebra sua promoção para a classe F, recebendo finalmente um pouco mais de reconhecimento dos outros aventureiros. E esse foi o resumo da parte 2 desse anime aí, meu mano. E se você gostou e quer mais, já deixa aí nos comentários, deixa seu like e se inscreve no canal. E é claro, né, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui. Tamo junto, fiquem bem e falou!